Irmãos, hoje nós vamos estudar Jonas. Jonas é o profeta menor mais conhecido. Nós estamos aí na série, do panorama das Escrituras. E aí nós temos olhado cada domingo um livro da Escritura. E nós chegamos naquele bloco que é considerado dos profetas menores, que é esse grupo aqui, dos 12 livros, que são normalmente aqueles livros que as pessoas têm mais dificuldade para acharem na Bíblia. Então você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias talvez todo mundo acha por ser o último livro, do Antigo, mas a história em si dos livros, normalmente Jonas é o livro mais conhecido. Embora ele esteja nesse grupo, que as pessoas conhecem pouco, mas Jonas, sem sombra de dúvida, domina a nossa mente aí desde a infância, a história muito conhecida de Jonas sendo engolido por um peixe, Então, quando é que este livro de Jonas foi escrito? O livro de Jonas não menciona explicitamente o seu autor. Você não acha assim, Jonas se identificando como o autor. Você tem a história sobre Jonas. Mas a tradição tem reconhecido que ser a figura do próprio Jonas, aquele que escreveu este livro. Então, tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã, naturalmente, quando eu digo tradição, existe dentro da tradição grupos que entendem diferente a autoria. Mas boa parte entende que foi o próprio Jonas quem conta a história, embora no livro não é dito o nome dele como sendo o autor, é dito os episódios que aconteceram com ele. Quando você olha o segundo livro dos reis, eu quero convidá-lo a abrir. O segundo livro dos reis traz para nós uma informação histórica. Segundo livro dos reis traz para nós uma informação histórica que vai contextualizar um pouco a história do livro de Jonas. Segundo livro dos reis, capítulo 14. Olha o verso de número 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Refé. Então perceba que há uma menção de Jonas lá no segundo livro dos reis, capítulo 14, é o mesmo Jonas do livro do profeta, filho de Amitai. Então a informação basicamente que nós temos é que Jonas é filho de Amitai, e ele profetiza durante esse período de Jeroboão II, que vai de 793 a 553 a.C. E o que é interessante você perceber é que Jonas tinha feito uma profecia. Nós não temos os detalhes muito dessa profecia, mas aqui em Reis há uma informação disso, de que Jonas tinha profetizado que esse Jeroboão haveria de estender os limites de Israel, que outrora tinha sido perdido. Ele estaria reconquistando territórios da época de Salomão. Então, no período de Jeroboão II, embora espiritualmente já houvesse alguns declínios em Israel, e vários destes, mas você tinha profecia mostrando que naquele momento da história, a nação de Israel estaria prosperando, estaria alcançando alguns limites territoriais. Então, nesse sentido, a profecia mostra que a nação de Israel cresceria, e Jonas foi um instrumento desta profecia. Isso é importante porque essa pequena informação que nós temos lança muita luz na forma como Jonas vai se relacionar com o seu povo e com essa expansão que Israel teria durante os seus dias. Abra então em Jonas capítulo 1, então, nosso livro de estudo, tendo já essa informação aí na sua mente, de que Jonas tinha feito uma profecia, e na época de Jeroboão, essa profecia se cumpre, o território é ampliado. Eu acho que todo mundo conhece a história de Jonas, certo? Deus dá uma ordem, Jonas foge para não obedecer essa ordem, Deus envia a tempestade, Jonas está dormindo, e aí lá no barco, e aí até que descobre que é ele é lançado ao mar, a tempestade calma, na mesma hora Jonas está para morrer, Deus envia um peixe, o peixe resgata Jonas,
do ventre do peixe, Jonas faz uma grande oração, que nós temos no capítulo 2, e aí o peixe o lança de volta na terra. Deus ordena Jonas de novo, vai e prega a Nínive. Jonas vai, prega na cidade de Nínive, Nínive se converte, e Jonas fica irado com essa conversão e começa a reclamar com Deus. Jonas é um livro que fala então sobre o quê? O que você acha? Jonas é um livro que trata afinal do quê? Soberania de Deus. Então esse é um aspecto que você vê claramente no livro, um Deus soberano, guiando e conduzindo. Os livros proféticos, normalmente você tem a mensagem dos profetas. Oséias, você tem uma pequena parte sobre ordens que foi dada a ele para que ele casasse, mas rapidamente é dado o significado disso e ele traz uma mensagem profetizando, falando. Então os livros profetas são basicamente isso, o profeta anunciando a mensagem que Deus deu. O livro de Jonas, a mensagem mesmo, o conteúdo profético é bem pequeno. É Deus dizendo para Jonas, vai e clama contra Nínive, ela vai ser destruída, e aí ela vai e se arrepende. Então o que você tem de mensagem profética é isso. O que você tem, na verdade, no livro como um todo, é a história sobre o profeta. Mais do que o conteúdo da profecia dele, você tem o que Deus fez na vida deste profeta, como instrumento da mensagem que o livro quer trazer para nós. O livro de Jonas, então, vai mostrar essa soberania de Deus, e você encontra que ele é muito mais do que a história de um peixe engolindo o profeta. Muitas vezes as pessoas pensam que a história, o marco da história de Jonas, é o peixe tendo engolido ele e lançado de volta à terra. Lógico que aí tem um fator milagroso, é histórico, é real, daqui Jesus usa como símbolo daquilo que aconteceria com ele, mas a história não termina aí. Isso acontece no capítulo 2 do livro. Você ainda tem mais 2 capítulos para descrever mais coisas sobre Jonas. Então o que de fato nós encontramos neste livro é uma análise do coração do profeta Jonas como espelho do coração da nação de Israel, onde o nacionalismo estava muito em voga. Daí aquela mensagem inicial, de que Israel iria prosperar, as fronteiras iriam avançar. E Jonas é alguém muito ligado a esta verdade, que era um fato. Deus cumpriu isso nos dias de Jeroboão, esse reino ampliou, mas Jonas começou a não ter a empatia para com a missão que Deus tinha dado ao povo de Deus durante toda a história. E isso vai ficar muito claro no livro, quando nós vamos descobrir o porquê é que Jonas, em última instância, resolve não ir para Nínive. Então, o livro de Jonas é muito mais que a história sobre um profeta engolido por um grande peixe. Ele é o reflexo profundo do nosso coração, da missão de Deus para o mundo e da tensão entre justiça e misericórdia. Há alguns esboços do livro de Jonas, eu já até apresentei para os irmãos em outras ocasiões. Este aqui, por exemplo, é um esboço do Stuart Olliott. Ele faz uma divisão bem homilética do livro. Então, Jonas de costas seria o capítulo 1. Por que ele está de costas? Porque Deus deu uma ordem para ele para ir para um lugar e ele vai para outro. Jonas de joelhos, no capítulo 2, porque ele está orando. Então, para decorar mais fácil, ele usa a imagem de Jonas de joelho. Jonas a pé, porque agora Deus o manda, ele vai até Nínive e ele anda na cidade pregando, anunciando. Capítulo 4, Jonas sentado, aguardando o que vai acontecer. Então essa é uma forma de você decorar os 4 capítulos de Jonas, né? Um outro esboço é Jonas correndo de Deus, Jonas correndo para Deus, então correndo de Deus no capítulo 1, correndo para Deus no capítulo 2, correndo para Nínive no capítulo 3 e Jonas correndo de Nínive no capítulo 4. Perceba que tanto neste esboço quanto neste aqui, você sempre vê essa imagem de Jonas, porque de fato, mais do que Nínive, mais do que a tempestade, mais do que o peixe, quem é o personagem que aparece em todos os capítulos? É Jonas.
Jonas aparece em todos os capítulos, e a sua relação com Deus está sendo trabalhado nesta dinâmica. Então é isso que o texto quer mostrar para nós, como que Deus vai tratar com o coração de um profeta duro, e como Deus vai trabalhar com ele e colocá-lo diante de uma pergunta que vai fechar o próprio livro. Então nós vamos caminhar, você já conhece a história, então a gente vai olhar um pouco. Eu quero tentar gastar um pouco mais de tempo no capítulo 1 e no capítulo 4, que são o início e o fechamento do livro. Então nós vamos perceber algumas coisas dentro desta dinâmica. Perceba aqui então um resumo, do capítulo 1. Você tem a fuga do profeta. Jonas capítulo 1, vamos lá. Como começa, vamos juntos? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. O que a palavra veio a Jonas? Disse o quê? Vamos juntos? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Perceba aqui duas ordens juntas. Dispõe-te e vai. Dois imperativos chamando a atenção para a urgência disso que está sendo comunicado a ele. Deus está dando duas ordens seguidas. Você precisa se dispor e ir logo. Essa é a ideia. É urgente esse clamor que Deus coloca sobre Jonas. E a ideia é que Jonas tem que clamar contra a grande cidade de Nínive. Nínive é uma cidade extremamente importante, onde a maldade dela tinha crescido a tal ponto que Deus estava disposto a destruí-la. Lembra que na história bíblica você tem cenas assim. Você tem Sodoma e Gomorra como exemplos de cidades que a maldade tinha crescido tanto que Deus resolveu dar cabo delas. Então aqui é algo parecido com isso. Deus está dizendo, olha, a maldade de Nínive subiu até mim. E você vai chegar até eles e vai dar uma mensagem a eles. A cidade de Nínive era uma cidade idólatra, não era uma cidade dentro da terra prometida, não pertencia a Canaã, era uma cidade um pouco mais distante, capital do império que estava crescendo muito, a Assíria, e Nínive tinha seus deuses. Uma delas era a deusa voltada para o sexo e para a violência. A forma dos ninivitas lidarem com os seus inimigos de guerra eram formas bem brutais. Uma delas era esfoliar, tirar a pele do prisioneiro quando eles pegavam. Os estudiosos pontuam que havia uma forma de vocês pegar na língua da pessoa, amarrar, puxar com alguns instrumentos, puxar até estourar. Então é um povo assim, difícil. Lembra que tem várias nações ruins na história bíblica, mas Nínive chegou até o limite. Deus está dizendo, é hora de destruir essa cidade, se eles não se arrependerem. Então a ordem para Jonas é, vai e prega em Nínive. Por que é que Jonas não vai obedecer essa ordem? Por que é que Jonas vai fugir disso? Olha lá o verso seguinte. Jonas se dispôs. Só um minuto, se você não conhecesse o livro, você já conhece. Então, às vezes, o fato da gente conhecer, a gente não percebe, muitas vezes, as ênfases, No versículo 2, é Deus dizendo, dispõe-te. Aí o autor, o narrador está dizendo para nós, Jonas se dispôs. A mesma palavra. Aquilo que Deus mandou ele fazer, se dispor e ir, Deus deu dois imperativos. Jonas se dispôs, mas para fazer exatamente o oposto. Olha o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então a disposição de Jonas, o se colocar para fazer, é para fazer o oposto daquilo que Deus havia ordenado. Por que é que Jonas toma uma atitude dessa? Ele ouve, não é que ele entendeu mal, nossa, eu entendi errado. Na hora lá da voz, na hora da cidade, eu não sabia bem qual que era. Não, foi intencional. Ele coloca seu coração, a sua motivação, a sua força para fazer o oposto que Deus havia ordenado. Por que é que Jonas toma essa atitude? Não é uma pergunta só retórica, não. Vocês podem responder. Por quê?
Bom, pessoal, vocês nunca leram o livro de Jonas? Por que é que Jonas toma essa atitude? Sim. Isso é importante. Normalmente as pessoas veem Jonas como um medroso. Também, pastor, o pessoal lá é violento e está com medo, vai chegar lá e eles podem matar ele. Não, é muito mais que isso. Jonas não quer que Nínive seja salvo. Isso vai ficar muito claro no capítulo 4. E lá no capítulo 4 ele vai dizer: Deus, eu sabia quem o Senhor é, como o Jefferson disse, e que o Senhor se arrepende do mal, que o Senhor é um Deus benevolente, misericordioso. Então, se eles se arrependerem, Deus pode mudar e não destruir. Jonas entra no navio para fugir da presença de Deus, porque Jonas quer que Nínive seja destruída. Jonas disse: a maldade subiu até Nínive, até Deus. Deus vai destruir se eles não se arrependerem. E eu não vou chegar lá de jeito nenhum. Deixa que eles sejam destruídos. Daí aquela profecia lá de Reis que eu falei com vocês, que é importante a gente entender. Jonas é alguém que profetizou que a nação de Israel avançaria. E ele está vendo no mapa da história que existe uma outra potência aí avançando. E agora é a chance de Nínive ser destruída. E ele vai ser o instrumento que vai lá possibilitar que Nínive possa ser salva? De modo algum. Ele ama Israel acima do próprio Deus, de obedecer a Deus. É isso que está acontecendo no coração de Jonas. Então Jonas não é um medroso qualquer. Jonas é alguém que está trilhando um caminho de ser apegado na sua convicção do que deve acontecer com o povo, em detrimento da misericórdia e da graça de Deus. Pastor, uma pergunta aqui. Sim. Quando os profetas usam essa expressão de arrepender do mal, eles entendiam dessa maneira que Deus se arrependia? Ou isso é só uma figura de linguagem? Do mesmo jeito como Deus dizia para eles, né? Deus diz a expressão arrepender. Arrepender de Deus, Josi, não é o nosso arrepender. Como os olhos de Deus não é os nossos olhos. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, certo? Deus tem um olho? Não. Então é uma forma de comunicar a nós. O nome do olho é antropomorfismo do olho. A ideia de atribuir a fisicalidade humana em Deus para que nós entenda. Como é que a gente vai explicar alguém que vê em todo lugar? Então os olhos da pessoa estão em todos os lugares. Mas Deus é espírito e não tem olho. Mas Ele vê tudo. Então usa comunicações assim. Como que a Bíblia usa a comunicação de que Deus diz que vai fazer algo e Deus faz diferente daquilo que aparentemente Ele havia dito? Ele se arrependeu do que Ele faria. Está lá em Gênesis, por exemplo, Deus se arrependeu de ter criado o homem quando Ele destrói com o dilúvio. O nome disso é antropopatia, atribuir a Deus sentimentos humanos para que a gente entenda. O arrependimento humano acontece por causa do quê? Por uma série de coisas, por ter errado, né? O homem se arrepende, por não saber o que daria aquilo, quando ele descobre e diz: poxa, se eu soubesse eu não tinha ido por esse caminho, não tinha feito tal coisa, não tinha comprado tal coisa. Não são esses os motivos pelos quais Deus toma essa atitude, porque Deus conhece desde o início, Deus decreta todas as coisas. Quando Deus constitui Saul para ser rei, é interessante que no mesmo capítulo você vai encontrar na história de Saul essas duas expressões. Primeiro Deus vai dizer: Deus não é homem para que se arrependa. E na frente vai dizer: Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Então nós não podemos pensar no nosso arrependimento como sinônimo do arrependimento em Deus. Porque o nosso é porque nós somos falhos e não conhecemos. Deus não. Deus, desde o início, Deus tinha o plano de salvar Nínive. Deus sabia que a determinada pregação, em determinado momento da história, geraria um quebrantamento no coração daquele povo. Então Deus chama Jonas, envia para ele a mensagem: vai e anuncia que a maldade dele chegou até mim e eu vou destruir. Quando eles se arrependem, Deus vai
então não faz aquilo que parecia que faria, mas que estava no decreto desde o início. Então essa é a dinâmica, entende? Jonas sabe que Deus é um Deus misericordioso, ele vai deixar isso bem claro, lá na frente, no capítulo 4, quando a gente chegar lá. E ele diz, e eu sabia que a misericórdia se estenderia acima de uma ameaça de justiça. Entende? E o que vai tornar mais grave, deixa para o capítulo 4, é que é mais do que o que Deus está fazendo. Ele sabe quem Deus é e ele está irado com quem Deus é. Isso é muito grave, entende? Isso é muito grave. Muito grave. Deu para entender? Então Deus não se arrepende como nós. Mas a Bíblia usa essa metáfora para dizer, a história estava caminhando para cá e Deus fez caminhar para cá. Mas sempre esteve nos decretos de Deus, esse último ponto da história, né? Como que a gente vê isso? Uma imagem de alguém que está se arrependendo daquilo que estava fazendo, para ficar mais claro para nossa compreensão, tá bom? Então a Bíblia usa, Calvino diz que Deus balbucia. A linguagem bíblica é para nós a linguagem de quando alguém está falando com um bebezinho, entende? Então Deus está balbuciando conosco para que a gente entenda aquilo que acontece, né? Então perceba que a fuga do profeta, fugindo de Deus e da sua graça, nós resistimos à vontade de Deus quando não concordamos com ela. Quando eu uso a palavra resistir aqui, não é que a gente impede a vontade de Deus. Você vai ver que ela vai acontecer. Mas Jonas está querendo que isso não aconteça. E é assim que a gente age. A gente resiste à vontade de Deus, quando para nós aquilo que Deus vai fazer não é o que nós queremos que Deus faça. Aí a gente começa a lutar contra aquilo que Deus fará. Perceba aí no verso 3 então. Olha Jonas fazendo esse movimento. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, vamos juntos? Longe da presença. A ideia é essa, é longe. Ele está tentando ir para longe. Perceba o contraste de Jonas em relação aos outros profetas. Isaías recebeu um chamado de Deus. Qual que era a missão de Isaías? Pregar no reino de Judá. Deus disse, o povo não vai responder. Isaías, coitado, prega e ninguém se converte praticamente. Qual é a reação de Isaías ao chamado, quando Deus diz para ele, vai pregar para um povo que não vai se converter, o povo de Judá. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a reação de Jeremias. Jeremias diz, Senhor, eu não passo de uma criança, sou jovem. Deus disse que ele deveria pregar em Judá e Jerusalém. O que o povo faz com Jeremias? O rejeita, o persegue. Jeremias é preso, é lançado em calabouços. Olha Ezequiel, aceita, mas recebe o aviso de rejeição, de que seria rejeitado. Ele prega aos exilados, o povo é obstinado, uma parte do povo que ainda não tinha sido levado cativo, não ouve, não atende. Amós obedece, vai e prega em Israel, o rei rejeita Amós. Todos esses profetas receberam o comando, dialogam com Deus e obedecem, mesmo sabendo das dificuldades da missão. O único profeta que, em detrimento da ordem, foge é exatamente Jonas. Então assim, se a gente tivesse, lembra, está sendo construídos os profetas de Israel. É assustador o profeta ter se disposto para fugir da presença de Deus. Mas é isso que ele faz. A missão dele é diferente de todas as outras. A dele era pregar em Nínive, fora do território de Israel. O resultado dele, o povo se arrepende, diferente de todos os outros. Jonas é o profeta que teve mais êxito numérico da sua pregação, mas o seu coração estava tão distante de Deus. Os demais pregam para um povo que vai rejeitar. Jonas prega, o povo se arrepende e Jonas é que fica irado com isso. Então assim, é duro isso. Mas é isso que o texto quer mostrar para nós. E lembra você que quem está lendo o texto é o povo judeu.
O povo judeu deriva de quem? De quem? Quem é a cabeça do povo judeu? Abraão. Deus, quando chama Abraão, Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem uma aliança com o povo judeu, com os descendentes de Abraão, mas é para que o povo abençoe as outras nações. E o abençoar é através mostrando a presença de Deus. Em última instância, trazendo o Messias, que é Cristo Jesus, que vai abençoar o mundo. Mas sempre você encontrou, dentro do povo judeu, o sentimento de tratar com diferença os povos das outras nações que se convertiam ao povo de Deus. Eles tinham certas barreiras. Até no Novo Testamento, isso vai dar uma briga enorme, lembra? De judeus e gentios, que agora foram feitos um em Cristo. Tem aquele episódio envolvendo Paulo e Pedro, lá na carta aos Gálatas. Então é estas coisas que Deus quer mostrar. Jonas é um descendente de Abraão. Deus está chamando ele para ir e abençoar as outras nações. Jonas resolve fugir da presença do Senhor. Olha aqui um pouquinho nesse mapa, só para você visualizar o que Jonas está fazendo. Aqui é o lugar que ele está, aqui é onde ele tem que ir, olha para onde ele quer ir. Percebe? Ele não está indo para aqui assim não, ó. Não, ele está querendo ir para cá. Ó. Daí a ideia é para fugir para longe da presença do Senhor. Essa é a intenção dele. Perceba que essa fuga de Jonas é para um lugar oposto ao ordenado. Se você olha no mapa, você tem essa noção, um lugar é para cá, outro é para lá. Para um lugar muito distante de Nínive, para um lugar onde não encontraria profetas. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época em que não tem cristãos espalhados, povo de Deus espalhados no mundo. Aliás, aqui você nem teve ainda o exílio acontecendo, que é um momento em que você vai ter judeus espalhados em algumas regiões. A chance de Jonas encontrar um judeu lá em Tarsis é raríssima. Imagina um profeta. O que está na mente dele? Nunca mais Deus vai cobrar de mim aquilo que Ele mandou eu fazer. Percebe como que ele está obstinado na sua fuga? Isso está no coração do ser humano quando eles estão em desobediência com Deus. Normalmente o ciclo da vida de alguém, ele está em pecado, ele começa a se afastar da igreja. Aí você manda uma mensagem, aí podemos conversar e tal. Ah, pastor, vou marcar. Aí vou marcar. Aí você manda de novo. Dá para fazer uma visita? Está corrido aqui, mas a gente vai. A tentativa sempre de fugir, de ser confrontado pela palavra de Deus. É isso que Jonas está fazendo. Volta lá para o capítulo 1. Então, cuidado para você não tentar fugir daquilo que Deus manda e da forma como Deus faz e age. Porque Deus dá um jeito de te achar, né? Você tenta fugir, mas Deus dá um jeito de te achar. O livro de Jonas, irmãos, é porque muita coisa não dá para a gente olhar, né? É muito interessante os recursos literários que você tem no livro. O livro é cheio de ironias. O livro é cheio de paralelismos. Por exemplo, a palavrinha descer. Quando você olha para o capítulo 1, o autor intencionalmente mostra que é o capítulo da descida de Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, vamos juntos? E tendo descido a Jope. Então, geograficamente, ele faz um movimento de descida para ir até a cidade de Jope. Mas é mais do que geograficamente, há uma descida aqui, uma descida de rebeldia contra o Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então perceba que Jonas
começa a vivenciar a resposta divina em sua busca. Deus persegue Jonas em sua soberania e paciência. Olha que Deus dá uma ordem aí, no versículo 4. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E o texto diz, e no mar fez-se uma grande tempestade. Deus faz um forte vento, e sobre o mar tem um resultado disso. Deus faz um comando sobre Jonas, e sobre Jonas não tem a resposta do comando. Esses são os contrastes. O vento e o mar estão obedecendo o comando de Deus. O profeta está tentando se rebelar contra Deus. Olha mais. Então os marinheiros, cheios de medo é outra palavrinha importante aqui no capítulo. Jonas desce até Jope, pega o navio, vem tempestade. Agora você tem a expressão medo dos marinheiros. O que os marinheiros fazem? Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Vamos juntos? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Percebe? Desceu a Jope, de Jope ele desce ao porão do navio. Ele está no lugar mais profundo, de certa forma, do navio. E ele está dormindo. E o contraste você está vendo os primeiros pagãos no livro de Jonas aparecendo. Esses marinheiros não são judeus. Eles clamam aos seus deuses. E o profeta de Deus está dormindo porque não quis ir pregar aos pagãos. A confiança desses pagãos no falso Deus estava gerando neles a busca por essa divindade falsa. O verdadeiro Deus que Jonas conhecia profundamente, Jonas consegue dormir em rebeldia contra esse Deus. É uma tempestade de assustar marinheiros. E Jonas consegue estar tranquilão, dormindo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, a minha consciência não me acusa do que eu estou fazendo. Está tranquilo, está certo. Óbvio que existe uma dinâmica da consciência que a gente tem que entender biblicamente, mas cuidado, isso pode ser simplesmente uma consciência cauterizada. O fato de você conseguir dormir tranquilamente em desobediência a Deus, como Jonas estava, não é sinal de que você está fazendo o que é certo. Mas o meu coração não me acusa quanto a isso. Mas há uma ordem de Deus quanto a isso? Se há uma ordem de Deus, a sua consciência, o seu coração, eles estão cauterizados. E por isso você está achando que está tudo tranquilo, quando você está desobedecendo a Deus. É isso que está acontecendo com Jonas. Perceba agora que vai chegar até Jonas o comandante do navio. Lembra, eles já jogaram cargas fora. Irmãos, ninguém joga carga se o negócio não é forte, né? Não é jogou uma coisinha, não, são coisas de valor. Coisas que são apegados por esse pessoal e eles estão lançando fora para tentar se salvar. E Jonas está agarrado no sono. Olha o marinheiro, o comandante, verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, vamos juntos? Que se passa contigo? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Perceba que o texto está querendo contrastar para nós o comportamento desses pagãos. E eles estão dizendo para Jonas, se era Jonas que deveria ter evangelizado Nínive, eles é que estão, de certa forma, dizendo para Jonas, cara, clama a Deus, quem sabe Deus atende. Ora o seu Deus, aí você não tem um. O que é que está acontecendo? Um pagão está confrontando o servo de Deus, quando era o servo de Deus que deveria ter ido confrontar os pagãos de Nínive. Olha o verso 7. E diziam uns aos outros, vamos juntos? Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Só um minuto. Esse comandante fala com Jonas, acorda ele, Jonas está dormindo. Cara, não é possível só você dormir, acorda.
E aí diz, ora o seu Deus. O que a gente esperava? Que Jonas dissesse, tá, eu sou o profeta e tal, vou orar a Deus. Não é isso que acontece. Ele acordou lá, e o texto dizia, o comandante virou, começou a ir atrás. Gente, por que isso está acontecendo? Vamos lançar sorte aqui para saber. E quando lança a sorte, aí a sorte cai em quem? Em Jonas. Percebe? O mar, o vento obedeceram, o lançar de sorte está sob o controle de Deus. O único que não estava era Jonas. Não estava no sentido de estar se submetendo, né? Deus está fazendo tudo isso porque é a soberania de Deus confrontando as escolhas de Jonas. Deus é soberano e Jonas terá que se dobrar. Mas o caminho vai duro contra Jonas. Aí agora eles fazem perguntas para Jonas, e diziam uns aos outros, vinde, lancemos sorte, tal. Aí lançou a sorte caiu em Jonas. Verso 8. Então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. E aí começa perguntas, e perguntas são formas de Deus lidar conosco. Qual é a primeira pergunta? Que ocupação é a tua? O que você faz da vida? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Irmãos, isso são perguntas definidoras de identidade. O que é que Jonas faz? Ele é um profeta chamado por Deus para fazer alguma coisa, anunciar o que Deus quer que seja. Ele pertence ao povo de Deus, povo da aliança. O que é, aonde ele está indo? Essas coisas todas vai chegar ao ponto de mostrar. Jonas está totalmente incoerente. Olha que essa é a resposta. Olha ele lhes respondeu, vamos juntos? Sou hebreu e temo ao Senhor. Perceba quando está em Senhor, tudo em maiúsculo, é Yahvé. Ele está contrastando com as divindades. Aqueles marinheiros tinham os deuses falsos, que não existem, mas que eram deuses para eles, os marinheiros. Daí a expressão deuses, Deus, às vezes. E eles estão dizendo para ele, clama ao seu Deus aí, você deve ter um, clama a ele e tal. Jonas está dizendo, tá, você está perguntando quem eu sou? Eu sou hebreu de hebreus, temo a Yahvé, o meu Deus é Yahvé, Deus da aliança. Olha mais, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Se você pergunta para Jonas, qual é a teologia que Jonas tem? Ele está 100, tira nota 10, 100. A teologia dele está correta. O problema dele está na prática. Perceba quando Jonas responde isso, gera estranheza para aqueles homens, porque aqueles homens estão acostumados com deuses, que esse é o Deus do mar, esse é o Deus de tal coisa, esse é o Deus de tal coisa. Agora, eles estão diante de Jonas, Jonas está dizendo, o meu Deus é o Deus que criou todas as coisas, e Ele é o Criador do mar. Olha o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Lembra da palavrinha medo que eu falei? Os marinheiros ficaram com medo da tempestade, agora os marinheiros ficaram com temor, com medo daquilo que Jonas está contando para eles. E o que é que Jonas está contando para eles? Olha lá o verso 10. Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Eles estão dizendo, como que você vai fugir de Deus que criou o mar através do mar? Não faz sentido, né? Você vai fugir de Deus pelo mar? Eles estão com medo daquilo que está acontecendo, porque eles estão vendo o controle soberano de um Deus governando todas as coisas. Temor. Olha o verso 13. Disse-lhe, olha Jonas, percebe que Jonas é um homem, como eu disse, corajoso. O problema dele é o coração duro, né? Olha o verso 11. Eles perguntam, que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, vamos juntos? Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio
esta grande tempestade. Jonas está dizendo, o pecado exige morte. Essa tempestade só vai ser acalmada com o meu sacrifício. Jonas precisa ser sacrificado para que os marinheiros não se percam. Olha o coração desses pagãos, verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. No primeiro momento, qual é a reação deles? Não vão jogar esse cara não. Vão tentar remar para a gente achar um lugar seguro. O que eles não querem? Que Jonas morra. Jonas queria que os ninivitas morressem. Percebe o contraste? Aí não tem jeito. Tem que tirar o pecado do meio deles. Olha lá o verso 13. Mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Senhor o quê? Tudo em maiúsculo. Agora os marinheiros clamam ao Deus de Jonas. E olha o clamor deles ao Deus de Jonas. Ah, Senhor, não é Jonas, hein? Até agora você não viu Jonas clamando a Deus. Ah, Senhor, quem está clamando é os marinheiros. Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Eles estão dizendo, olha, nós vamos lançá-lo, não nos deixe perecer e não nos deixe sofrermos a consequência da morte desse cara. Porque isso é para obedecer o que o Senhor está fazendo. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o que acontece? E cessou o mar de sua fúria. Algo extraordinário está acontecendo. A tempestade para e o mar não fica revolto durante muito tempo. Acabou. Jonas é lançado ao mar, acabou. Olha o verso 16. Temeram. Lembra do medo? Medo da tempestade, medo diante de quem Deus é na voz de Jonas, e agora temeram o Senhor quando viram o que Deus fizeram. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e fizeram o quê? Ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Jonas que está fugindo para não ir numa terra gentílica, através da desobediência dele, marinheiros gentios estão se convertendo. Eles estão temendo o Senhor por causa daquilo que Deus está fazendo com Jonas. Então aqui você encontra isso. Deus persegue Jonas com a sua soberania e paciência. Olha lá o verso seguinte, 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Perceba aqui que o peixe é a misericórdia de Deus. O peixe não é o castigo. Jonas está lançado no mar, não tem como salvar. É o peixe enviado por Deus que o traz em resgate. Jonas merece ser salvo? Merece? Não, Jonas merece? Não. Merece não. Merece não. Mas o peixe, em obediência à ordem de Deus, resgata o desobediente que Deus quer salvar. Jonas não quer ir a Nínive. Percebe? É o tempo todo esse contraste no livro para mostrar para nós. Então Jonas agora está dentro do peixe e ele fica 3 dias e 3 noites. Essa é uma imagem que Jesus vai usar. Quando os fariseus perguntam para Jesus, que sinal você faz? Aí Jesus diz, nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas vai ser dado. Assim como Jonas esteve 3 dias no peixe, Jesus estaria 3 dias na sepultura, saindo e ressuscitado. A ideia é que Jonas quase morreu e sai vivo. Cristo morre e ressuscita. Aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus diz. Jonas passa por uma grande tempestade, porque ele está em desobediência a Deus, e a única forma dessa tempestade se acalmar é ele morrendo. Jesus está numa grande tempestade em Marcos capítulo 4. Ele está dormindo, os discípulos dizem, mestre, não importa que pereçamos.
Ao contrário do sono de Jonas, o sono de Cristo é o sono do justo. Ele levanta e diz: acalma, e emudece, o mar se acalma e se aquieta. Jonas não pode dizer isso. Jonas é lançado ao mar, e assim o mar acalma da sua fúria, porque Cristo é lançado à morte e sai de lá vivo por nós, né? O capítulo 2 é um capítulo que a gente vai correr mais rápido, né? Como eu disse, a minha ideia era olhar para o capítulo 1 com mais tempo, e agora o capítulo 2 a gente vai, a oração que Jonas faz, ó. Quebrantado na tempestade da vida. Verso 1, vamos juntos? Vamos juntos? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Agora que ele ora. E aí ele faz uma oração em forma poética, está estruturada, parecido muito com um salmo. E muitas vezes assim, Deus precisa nos colocar em um lugar terrível para que a gente possa lembrar que existe um Deus e nos voltarmos para Ele. Essa é uma oração que reconhece a disciplina do Senhor. Ele vai dizer: lançado estou de diante de ti, voltarei a ver o teu santo templo. O homem que queria fugir da presença do Senhor está dizendo: eu estou longe do templo do Senhor. Como que eu faço agora? Uma oração que reconhece a graça restauradora de Deus. Olha lá o verso de número 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Essa é a frase difícil de ser aceita por Jonas e também por nós. A quem pertence a salvação? Ao Senhor. Por mais que eu ache que Jonas não merecia ser salvo, Deus quis salvar Jonas lá quando ele estava no mar. Por mais que nós achemos que os ninivitas não mereciam ser salvos, Deus quis salvar os ninivitas. Ao Senhor pertence a salvação. E Jonas estava ali brigando com isso. E agora, do ventre do peixe, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Então, depois de tudo isso se dá sobre ele, né? E aí, olha o finalzinho lá, o que acontece? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. De novo a ideia de falou. Deus faz o vento obedece, o mar obedece, cai no mar, a sorte é lançada, obedecendo a ordem de Deus, cai em Jonas. Agora o peixe é enviado, obedece, resgata Jonas. Agora Deus fala ao peixe, o peixe joga Jonas para fora. Capítulo 3. Agora Deus vai falar com Jonas de novo. Então, agora nós chegamos na pregação do profeta, tá bom? Vamos para o capítulo 3. Perceba que esse gráficozinho aqui, de certa forma, resume para nós o que nós estamos falando. Olha o verso 3, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Uma volta ao ponto zero. Deus coloca Jonas de novo no início da história e dá de novo uma mensagem a Jonas. Vamos juntos? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não mudou nada, a ordem é a mesma. Vai lá, Jonas, levanta e anuncia o que eu vou fazer com Nínive. Verso 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Isso que era para ter acontecido no capítulo 1, entende? Essa era a ordem para ter acontecido. Veio a palavra do Senhor a Jonas, Jonas se dispôs e foi a Nínive. Mas a gente viu todo o caminho que Jonas tentou trilhar e como que nada consegue invalidar a vontade de Deus. Como a Angélica falou no início, no livro de Jonas tem a soberania de Deus. Se você pergunta, qual que é a vontade de Jonas? Está em Tarsis. Onde ele está? Exatamente no lugar lá de novo, e tendo que fazer o que Deus mandou ele fazer. A diferença é que ele passou por muita coisa para estar aí de novo. E Jonas vai e anuncia. Olha a mensagem que Jonas prega. Verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, Nínive vai ser destruída. Olha o verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Pronto.
Veio os ninivitas e creram em Deus, se arrependeram. Começa pelo povo, e aí o rei fica sabendo, o rei convoca então um jejum nacional, dizendo, quem sabe Deus não tem piedade de nós. Olha o verso 6, ó. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, é a ordem aí do jejum. Olha lá o verso 9, quem sabe, olha a expectativa deles, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe Deus não nos destrói, se nós nos mudarmos. E aí esse é a mensagem. Verso 10, viu Deus o que fizera, como se convertera do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não fez. Sobre arrependimento eu já respondi lá para Josi, né? É aquilo que explica tudo isso aqui. Isso aqui é tudo que um pastor, pregador, você quando prega o evangelho quer. Você prega e alguém se arrependeu, você diz, uau, que bênção. Mas aí nós somos apresentados ao coração do profeta. Como eu já adiantei essas coisas, então você já olhou o capítulo 1 percebendo isso. Mas quem nunca leu o livro de Jonas, é agora que ele descobre quem é esse cara, em última instância, que está tentando fugir de Deus. Jonas vai abrir o coração mais do que quando ele estava lá na tempestade. Olha o capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, vamos juntos? Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está dizendo, se você olha o capítulo 1, 2, você diz assim, Jonas entendeu que ele errou, né? Lá no capítulo 1 entendeu que era por isso que ele estava passando por aquilo, teve a tempestade. Mas aqui no capítulo 4 você descobre que Jonas só se arrependeu da consequência que veio sobre ele. Agora é como se ele dissesse para Deus assim, viu como é que eu estava certo desde o início? Olha a teimosia de Jonas. A gente fica cego no nosso próprio pecado, no nosso próprio coração, na dureza do nosso coração, e a gente lança isso como se a gente estivesse ganhando de Deus na argumentação. Na mente de Jonas está dizendo, agora justifica tudo o que eu fiz lá atrás. Eu sempre estive certo. Olha o que deu. Jonas lá no ventre, quando Jonas estava lá na tempestade, ele não pensou assim, os ninivitas têm que ser salvos, não. Ele foi pregando achando, tomara que eles não se arrependam, né? Eu acho que eles não vão ser. Aí quando ele se arrependeu, ele diz, Deus, eu falei, eu estava certo desde o início. E olha agora o que ele diz, pois sabia, verso 2, que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele está dizendo, eu sabia quem o Senhor era, e eu não queria que o Senhor fizesse o que o Senhor é. Tem gente que cria uma imagem sobre Deus na mente deles, e quando eles são apresentados a quem Deus é, eles ficam revoltados. Gente que não quer a soberania de Deus. A Bíblia fala, Deus é soberano, você criou um Deus para você, onde você é Deus. E aí você é apresentado ao Deus soberano, você quer virar as costas para Deus, não faz sentido. Então o ponto aqui do livro é, nós estamos do lado de quem? De Deus ou daqueles que querem dizer como Deus deve ser, né? Esse é o caso. Jonas está querendo morrer, irmãos, e alguém que passou quase pela morte, tá? Sabe o que é morrer. E ele está dizendo, eu prefiro morrer do que viver isso aqui. Verso 4, vamos juntos? E disse o Senhor, olha Deus perguntando, é razoável essa tua ira? Qual é a resposta de Jonas? Nenhuma. Olha o verso 4. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e aí fez uma aramada, e repousou debaixo dela.
a sombra. Vamos juntos? O que Jonas está achando? Que talvez Deus possa destruir Nínive. Porque afinal de contas, ele está dizendo, é melhor eu morrer, tá? Se for para salvar eles, melhor que o Senhor me mate. O Senhor já me salvou lá mesmo. Vamos ver o que vai dar. Olha que dureza. Jonas ainda está achando que ele está certo. Deus perguntou, é certo a sua ira, Jonas? E ele está contando que, vamos ver o que vai dar. E aí, verso 6, Deus começa a trazer imagens, ó. Verso 6. Então fez o Senhor Deus, nasceu uma planta. No hebraico isso fica mais claro. Essa expressão que Deus fez nascer uma planta é a mesma ideia lá de Deus fez vir um vento. Deus enviou o peixe. Assim como Deus enviou o peixe, Deus enviou uma planta. O peixe é para resgatar Jonas do mar. E a planta é para resgatar Jonas da sua cegueira, dureza espiritual. E a cena você sabe bem, Jonas acorda e tem uma planta que está dando sombra para ele. E ele está no conforto. A alegria dele se enche, ele pensa, Deus está sendo benevolente. Deus está do meu lado. E ele continua lá aguardando o que Deus vai fazer com a cidade. Verso 7. Mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Assim como Deus enviou o peixe, assim como Deus enviou a planta, agora Deus envia o verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas. Lembra que Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe. Ele tem feridas no corpo, né? Esse negócio dói. De maneira que desfalecesse, pelo que pediu a morte, dizendo, vamos juntos? Melhor me é morrer do que viver. 2 vezes ele está pedindo isso, hein? Verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Vamos juntos? E ele respondeu. Na primeira pergunta, é razoável a tua ira, porque eles se arrependeram e eu não vou destruir eles? Qual foi a resposta de Jonas? Nenhuma, ele está na posição dizendo, vamos ver o que Deus vai fazer. Teve um momento da planta, Deus perguntou, é razoável a tua ira, você está bravo porque eu matei a planta? Jonas disse, sim, olha lá. Ó. Ele respondeu, é razoável a minha ira, até a morte, eu estou certo, o Senhor não poderia ter destruído a plantinha. 10, tornou o Senhor, vamos juntos? Tens compaixão da planta, que não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu, e numa noite pereceu? E não é eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é uma pergunta que termina o livro. Por que termina com uma pergunta? A gente quer, e aí, o que Jonas respondeu, né? Porque o objetivo é que nós possamos dar a nossa resposta. É razoável que Jonas tenha dó da planta mais do que de pessoas? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas olha a incoerência que Jonas trilhou por causa do seu coração pecaminoso. Irmãos, em última instância, qual é o grande desejo de Jonas ao longo do livro? O seu conforto pessoal da sua nação. Ele não quer que Israel sofra nada. E mais à frente Israel vai sofrer. A Síria vai exatamente destruir Israel mais à frente. Agora ele tem o conforto da planta e ele está feliz da vida. Às vezes nós amamos mais o nosso conforto do que a missão que Deus nos dá para fazer. Então, nós precisamos estar atento a isso. Qual que é o versículo-chave do livro, pastor? Ao Senhor pertence a salvação. Às vezes você está orando pela salvação de um parente seu e ainda não chegou e de repente alguém da igreja, um amigo seu, conta de uma pessoa que se converteu. Às vezes a gente cria uma inveja, uma revolta. Ao Senhor pertence a salvação. Às vezes a gente não quer que determinadas pessoas se tornem membro da nossa igreja, porque se ele virar membro da igreja, rapaz, eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. É isso que Jonas está lidando. Jonas está lidando com esses sentimentos. Eu não quero ver ninivitas adorando o mesmo Deus. Você já viu o que eles fizeram lá? Já viu como é que eles puxavam pessoas, matavam gente? Então, ao Senhor pertence a salvação. Soberania e responsabilidade humana. Deus é soberano no livro, não há como fugir do Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer com você, mas se você é filho de Deus,
escolhido por Deus como Jonas era, Deus vai atrás de você em qualquer lugar que você for. Vai quebrar o que for necessário para que Ele trabalhe em você. Deus nos dá a segunda chance, muitas vezes, como Ele deu a Jonas. Mas lide bem com o próprio coração diante disso. O livro termina com uma pergunta. Eu e você estaríamos do lado de Jonas ou do lado de Deus nessa discussão? Óbvio que do lado de Deus. Olhe para o gráfico aqui, a fuga do profeta, a oração do profeta, a pregação do profeta, a ira do profeta. Irmão, Jonas, em última instância, não foi aquele descendente de Abraão que iria abençoar o mundo. Tem um que veio e fez isso com muito mais amor, que foi Jesus Cristo. Muito mais compaixão. Jesus é aquele que veio ao mundo e vai nas terras gentílicas, pregando o Evangelho através da morte dele na cruz do Calvário, para salvar ninivitas, judeus, povo de qualquer língua e nação. E ele não faz isso com ódio no coração, como Jonas estava fazendo. Ele fazia isso com amor, ao ponto de dizer: orai por aqueles que vos perseguem. Ainda bem que temos Jesus, né, como Salvador, e não Jonas. Se fosse Jonas, eu e você estaríamos condenados. Jonas não queria que a gente pertencesse ao povo da aliança. Mas Jesus veio nos resgatar, porque Ele havia nos escolhido. Vamos orar? Pastor. A superintendente falou comigo que eu já terminei meu horário. Estou curiosa desde o começo. Jonas acabou como? Porque os ímpios converteram em Jonas. Não, Jonas é um profeta do Senhor, mas a gente não tem informações fora isso. Mas ele é descrito como um profeta, descrito como alguém temente a Deus. Ele se quebrantou diante daquilo que Deus estava fazendo. Mas o ponto é, o texto não quer que a gente pense em Jonas, o texto quer que a gente pense em nós. Entendeu? Por isso que deixa a pergunta. Por isso que deixa a pergunta. Às vezes a gente quer distorcer, meio que assim, tentar descobrir o que Deus quer que a gente... Não, Deus está gritando para a gente. Se Deus der essa resposta, isso é com Jonas. Deus quer exatamente que a gente se coloque na pele de Jonas e responda corretamente. Essa é a ideia. Mas Jonas foi um profeta que reconheceu, ninivitas estão salvos. Lá no Evangelho, a Bíblia diz que no dia do juízo, os ninivitas dessa época de Jonas vão se levantar e vão julgar os da época de Jesus. Porque aqueles que ouviram Jonas se arrependeram, os que ouviram Cristo, que é maior do que Jonas, não se arrependeu. Isso é apresentado lá no Evangelho. Lógico que os ninivitas, em próxima geração, vai fazer coisa terrível, tá? E vai destruir Israel, uma série de coisas vem para frente, né? Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o teu filho, de fato, recebeu a ordem do Pai e se dispôs à obediência plena. Esteve com pecadores sem nunca ser pecador. Mostrou o poder sobre os elementos da natureza, porque era o próprio Deus encarnado. Pregou e nos capacitou a pregar e levarmos o Evangelho. Obrigado porque o teu filho esteve 3 dias no ventre de uma rocha, no sentido metafórico, dizendo, esteve na morte para que nós pudéssemos estar vivos hoje. E obrigado porque o Senhor o tirou também da sepultura, trazendo a Ele a seu cabeça que nos conduz e nos guia. Mas Deus, todos nós aqui lidamos com o nosso coração e facilmente nós passamos a ver a vida centrada em nós, mais do que no chamado que o Senhor nos dá. Todos nós aqui temos um chamado, Deus, de anunciarmos Cristo àqueles que estão ao nosso derredor. E muitas vezes nós queremos fugir do chamado que o Senhor nos dá. Desperte o nosso coração, ó Deus, para obedecer a Tua voz. Nos faça sermos misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Nos faça valorizarmos as coisas certas. A nossa geração, ó Deus, amam muito mais animais do que pessoas. Gastam muito mais dinheiro com animais do que com evangelização. Por isso, ó Deus, nos quebrante a percebermos que os animais merecem cuidado e tudo mais, mas que os seres humanos são a imagem e semelhança do Senhor. Não nos deixe sermos como Jonas, amarmos mais as criaturas do que o Criador e aqueles que são a imagem e semelhança do Criador. Oramos em nome de Jesus. Amém.